O Internacional venceu a equipe do Esportivo pelo placar de 4-1 no fechamento da primeira fase do Campeonato Gaúcho e agora enfrenta a equipe do Caxias. Primeiro jogo no próximo sábado no Estádio Centenário, para começar a tentar garantir uma vaga na finalíssima do Campeonato Gaúcho. Após a partida, preocupações no departamento médico. Alan Patrick saiu com dores na coxa, mas, de acordo com as pessoas do vestiário, não deve preocupar para a semifinal do Gaúchão. Ao contrário de Mário Fernandes, que não jogou bem, saiu lesionado e este sim passará por uma reavaliação mais criteriosa e pode ficar um tempinho afastado dos gramados. Na entrevista coletiva, o auxiliar técnico Sidney Lobo, que substituiu Mano Menezes, falou sobre o momento em que ele conseguiu ajustar o posicionamento da equipe dentro de campo, que foi na pausa técnica para tomar água. Também falou a respeito da movimentação de alguns jogadores, em especial a de Maurício e Matheus Dias, e o ambiente do vestiário colorado após perder o último clássico Grenal. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 11 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E, obviamente, o mais importante, a partida do Internacional contra a equipe do Esportivo e a goleada colorada pelo placar de 4-1. Eu gravei um vídeo aqui no trajeto do gramado do estádio Beira-Rio até a zona mista, repercutindo aquilo que eu vi da partida, as atuações individuais, os alertas que o Inter precisa ligar a partir do que foi mostrado nesse jogo. Afinal, o Inter começou muito mal, perdendo para a equipe do Esportivo, levou um susto no começo do jogo, mas depois conseguiu estabelecer a sua superioridade, ainda assim mesmo vencendo, goleando, com algumas ótimas atuações. Precisa observar alguns pontos, observar algumas questões, e eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e ver o relato da vitória colorada sobre a equipe do Esportivo, tá? Mas eu quero já ir para a repercussão da vitória no vestiário e começar pelas preocupações com o departamento médico, que a partida deu e que o jogo acabou dando para o torcedor essas preocupações. A principal delas, Alan Patrick, que é um dos principais jogadores do Internacional, fez gol, o terceiro gol, um golaço inclusive contra o Esportivo, e durante o jogo acabou saindo com dores na coxa. Inclusive, colocou uma bolsa de gelo enquanto estava no banco de reservas o Alan Patrick. Eu até disse no vídeo pós-jogo, olha, vamos ficar atento a essa situação do Alan Patrick. Ele conversou na saída de campo com a reportagem e disse que acredita que não será algo muito sério, algo que preocupe, por exemplo, para o próximo jogo, a semifinal do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Caxias, no sábado às 4 horas da tarde no Estádio Centenário. Segundo Alan Patrick, é algo que deve ter algum tipo de solução ao longo da semana, tá? Mas, depois da entrevista do Alan Patrick, o Sidney Lobo, auxiliar técnico, falou sobre ele na entrevista coletiva. Disse que é muito recente para avaliar se vai ser um problema ou não para a semifinal, que o Alan Patrick foi quem pediu para sair e que ele, Sidney Lobo, acredita que não é nada demais. Então, vamos observar essa situação envolvendo o capitão do Internacional, que pediu para sair e teve essa preocupação envolvendo dores na coxa, tá? Quem tem uma preocupação maior e de fato deverá ficar de fora, pelo menos na semifinal, pelo jeito que saiu e pelo que falou e pelo que as pessoas do vestiário do Internacional disseram, é o Mário Fernandes. O Mário Fernandes, que não teve uma atuação boa, longe disso, ele foi mal no jogo contra a equipe do Esportivo. Ele sai no segundo tempo sentindo uma fisgada na coxa. E depois ele confirmou pra gente, na zona mista do estádio Beira-Rio, que ele de fato sentiu a posterior e vai ser reavaliado. Tava mancandinho ainda um pouco o Mário Fernandes. Então será reavaliado na segunda-feira, na reapresentação do Internacional, e é uma preocupação pensando nas semifinais. O Mário Fernandes, é verdade, é reserva, é um jogador que está tendo algumas dificuldades de impor o seu ritmo e agora pode ter essa lesão atrapalhando ainda mais ele, que busca uma sequência no time do Internacional, tá? Vamos para as entrevistas e eu quero já falar sobre a fala do Sidney Lobo, que foi o auxiliar técnico, ou melhor, o treinador interino, durante o jogo, porque o Mano Menezes estava suspenso e foi ele quem concedeu a entrevista coletiva no vestiário do Beira-Rio, tá? E o Sidney Lobo contou um detalhe, que ele conseguiu ajustar o posicionamento do time contra o Esportivo na parada técnica,
para tomar água. O Inter estava perdendo o jogo por 1 a 0, gol do Xande e um buraco nas costas do Mário Fernandes e do Vitão. Tem a pausa técnica e o Sidney Lobo começa a organizar o time. E segundo o Sidney, ele enxergou uma dificuldade de posicionamento do Matheus Dias. E foi isso que ele tentou movimentar. O Matheus Dias não estava marcado e não estava marcando ninguém, segundo o Sidney Lobo. Por isso, uma correção no posicionamento do Matheus Dias fez com que o Inter crescesse na partida, estancasse as investidas do Esportivo e conseguisse ter fluidez para o ataque, o que fez com que o Inter construísse a virada pelo placar de 2 a 1. O Sidney Lobo falou também sobre o ambiente do vestiário colorado após a derrota no Clássico Grenal. Abre aspas para o técnico interino do Internacional. Perder um jogo como o Grenal foi ruim. Todos sentimos e ficamos indignados. Tem que virar a página. E foi isso que aconteceu. Em 29 jogos é a segunda derrota que sofremos. É um time que sempre demonstrou que na dificuldade cresceu. Vamos entrar forte nas semifinais dessa forma. Estamos no caminho certo. Foi o que disse o Sidney Lobo. E quando ele fala estamos em um caminho certo, no sentido de buscar o caminho para a recuperação. E todo o vestiário do Internacional deixou claro. Essa partida contra o Esportivo, a vitória contra o Esportivo, a goleada da maneira que foi, ela foi um jogo de recuperação. Ele foi um jogo de recuperação. Porque, obviamente, o vestiário ficou bastante baqueado depois da derrota no último lance da partida, no último Clássico Grenal, e o Sidney Lobo deixou isto bastante claro, tá? Outro jogador que teve um destaque foi Luiz Adriano. E o Luiz Adriano, na zona mista e também na saída de campo, falou muito sobre essa adaptação dele ao Inter. Foi a primeira partida dele como titular e ele já marcou o gol, inclusive. Eu devo gravar um vídeo amanhã falando sobre essa disputa de posição Luiz Adriano e Pedro Henrique, porque tem algumas informações importantes e algumas declarações importantes a serem repercutidas do Sidney Lobo, do Luiz Adriano, do Pedro Henrique, nesse contexto de briga por posição, tá? Mas o Luiz Adriano tá tentando se colocar nessa briga pela titularidade do Internacional, inclusive já para a semifinal do Campeonato Gaúcho. E quem eu conversei na zona mista foi o Alexandre Alemão. Foi um papo bem rápido, tá? Com o Alemão, que fez o 4º gol, inclusive, do Internacional. E o Alemão se mostrou bem disposto a tentar recuperar o espaço. Entrou, fez gol, saiu satisfeito hoje o Alemão. Fazia tempo que ele não saía satisfeito. É verdade que ele não tá na semifinal do Gauchão, porque ele levou o 3º cartão amarelo em uma bobagem. Ele simulou de maneira grotesca um pênalti que até teve um contato, mas ele se jogou de tal maneira que fez com que o árbitro aplicasse o cartão amarelo da simulação. Ele não tá na semifinal, mas ele tá tentando recuperar o espaço. Fez o gol e tá nessa briga porque com Luiz Adriano e Pedro Henrique na frente dele, ele vai entrar cada vez menos no time do Internacional, mas ele saiu satisfeito da partida e deixou isso bem claro no papo que eu tive com ele, tá? Pra fechar, gente, vamos falar de KTO aqui no A Dupla, tá? Domingo, 11 horas da manhã, United e Southampton, tá? Pela Premier League. Odd do United 1.3, empate 5.6 e Southampton tá pagando 10. São as dicas aí. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Guerreiro um pouco gripado, um pouco com rinite, mas estamos aí com o Diário do Inter, beleza? Beijo!